Amigos da Web TV Fronteira Noroeste e do programa Visão. As consequências da pandemia para a cadeia de produção, indústria, comércio, serviço e outros, o embate com as questões da flexibilização, as ações da CISAP e as projeções de futuro. Tudo isso numa entrevista que faremos agora com o Dailson Eder. 50 anos, ele é o atual presidente da CISAP, bacharel em informática, pós-graduado em planejamento, mestre em educação nas ciências com ênfase em computação. Tudo bem, Dailson? Tudo bem, boa tarde, Vitor. Um grande abraço para ti, para o Pacheco, para todos os integrantes da Web TV Fronteira Noroeste. Importante esse trabalho, parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando. Ok, vamos fazer uma entrevista muito palpitante aqui com o presidente da CISAP, então. Começando assim, Dailson, o embate que se dá hoje no vai e vem da flexibilização do comércio, sobretudo, mas de outros setores também, né, tem sido, na tua opinião, muito prejudicial. Como é que você está vendo esse atual momento ocasionado aí pela pandemia? Bom, essa tua pergunta é bastante atual, né? Enfim, relevante neste momento. Eu acredito, Vitor, que a gente cometeu um conjunto de equívocos e esses equívocos eles nos levaram para caminhos difíceis, né? E caminhos que a gente está enfrentando agora nesse momento. Essa flexibilização da abertura, enfim, aí do comércio, as bandeiras, o modelo, né? Para mim ele tem alguns erros que eu gostaria de pontuar, né? Então o primeiro deles, para mim, e mais importante deles, é o governador do estado, quando ele monta o grupo que vai assessorar ele, o gabinete de crise do estado, e ele chama a Universidade Federal de Pelotas para compor, e a Universidade Federal de Pelotas então monta um modelo e apresenta esse modelo para ele. Ele não compartilha entre as outras universidades do Rio Grande do Sul. Então fica uma visão bastante pontual da Universidade Federal de Pelotas, excluindo universidades importantes, por exemplo, Federal de Santa Maria, URGS, né, de Porto Alegre, PUC, né, PUC de Pelotas, PUC de Porto Alegre, UPF de Passo Fundo, que é um centro médico, né, enfim, de formação da área da medicina. E então esta visão ela acaba sendo prejudicada por uma visão única, exclusiva da Universidade Federal de Pelotas. Então, na minha opinião, este grupo ele deveria ser multidisciplinar, e ele tem várias pessoas de várias áreas, né? Mas multi-institucional, e ele não foi multi-institucional. E isso, então, tornou essa estrutura bastante rígida, né? E fez um trabalho importante, né? Então, também está totalmente errado? Não está totalmente errado o modelo que ele está colocando. Mas ele teve o primeiro momento, fez a pesquisa, fez o mapeamento, né? A segunda perna da metodologia, que impôs um conjunto de questões que desconsideram, e aí para mim está o erro maior, desconsideram de forma agressiva as realidades locais diferentes do estado do Rio Grande do Sul. Então, nós colocamos sobre as mesmas regiões, eu vou dar o exemplo a nossa, a região 14, né? Cidades sob o risco de bandeira vermelha, então o fechamento do comércio, sem ter nenhum caso, zero caso, nem ocupando leito de UTI, nem ocupando leito normal, sem entrar no UTI, né? Sem contaminação. Então isto para mim me parece um exagero dentro desse processo. Daí uma outra questão que acabou forçando, né? Então, se nós lembrarmos, por exemplo, as duas bandeiras impostas a Santa Rosa, a região 14, então, elas foram determinadas, os fatores são 11 fatores, tá? São 11 índices que definem a coloração aí das bandeiras, né? 4 são estaduais, 4 regionais e 3 municipais.
Desculpe, 4 são 11. 4, 5... 4, 4, 8, mais 3, 11. Isso. Então, três municipais. Sim. E aí, veja bem, o que determinou a bandeira vermelha para a região 14 foram 2 mortes. Né? Na sequência aconteceram mortes, sim, lamentavelmente isso aconteceu, né? Aqui no município de Santa Rosa. E essas mortes, elas foram de pessoas que vieram de outras regiões. Sim. Então, Vitor, veja bem, né? E quem nos escuta, eu para mim, nós não podemos jamais entrar no mérito da questão, nós tendo leitos disponíveis, a gente tem que oferecer esses leitos, não importa da onde que são essas pessoas. Só que estas mortes, elas não podem ser contabilizadas para a região 14, como elas foram. Né? Então, nos colocou numa situação bastante difícil. A equipe de saúde, né, da Fundação da Saúde, do hospital, trabalhou, enfim, de forma brilhante, né? Criaram os argumentos, criaram as contestações, né, que foram aceitas e foram revertidas. Só que isto tudo, de uma sexta-feira para uma segunda-feira. E para mim não é correto isto também. Né? Nós podemos fazer isso durante a semana. Por que então não iniciar esse processo na segunda? Por que iniciarmos na sexta-feira? As pessoas já vêm debilitadas emocionalmente com todo esse processo. E ainda equipes aí de 10, 12 pessoas, que foi o caso aqui de Santa Rosa, da Fundação da Saúde, do hospital, da prefeitura, trabalhando durante o final de semana, sábado até as 8, 10 da noite, tu me entende? Então isso não está correto. Então, Vitor, assim, ó, isso para mim é um problema, não está correto. Nós solicitamos via Assembleia Legislativa, através do deputado Hernani, presidente da Assembleia Legislativa, que as bandeiras fossem orientativas. Nós entregamos esse documento já para o Hernani. Tá? E isso está sendo discutido agora, esta semana. Então, por isso, muito atual a tua pergunta. Tá? E eu acredito que vai ter um processo aí de correção desse processo aí. Ok. Quais são os setores da economia mais prejudicados hoje que vocês, a nível da CISAP, detectam? Tá. Eu não teria dúvida para ti que o setor mais afetado hoje é a área de eventos. A área de eventos está totalmente parada a partir da primeira quinzena de março. Né? Os últimos eventos que a gente teve, eles nos datam ali até 10 de março. Então, o setor de eventos, e aí as pessoas podem pensar assim, então, mas como o setor de eventos? O setor de eventos, ele pega toda a parte de gastronomia, música, infraestrutura para se colocar palco, iluminação, enfim, né, transporte, enfim, um conjunto de pessoas que muitas vezes fazem um trabalho silencioso e transparente, né, que a gente acaba não vendo, né? Com certeza. Mas essas pessoas, então, fotografia, filmes, enfim, né, tudo isso tá parado desde a primeira quinzena aí de março. Então, esse setor, não tenho dúvida. O segundo setor, para mim, é a gastronomia. Né, a parte de bares, restaurantes, né, esses setores eles tiveram que, além de ter os períodos parados, né, que foram totalmente parados, o fechamento aí por semana, 1, 2 semanas que foi fechado, esses setores também tiveram que ter a redução para estar em conformidade com os protocolos. Então, esse setor também foi bastante prejudicado. Obviamente que se você reduz o número de pessoas, você reduz o número de garçons. Né? E isso é um grande problema. E aí, para finalizar, eu acho que o comércio daí seria o terceiro. Por que o comércio? Né? E aí, talvez, por imposição psicológica, Vitor, isso também é uma questão importante que a gente pode aprofundar. Por que o comércio ele é muito afetado dentro desse processo todo? Porque as pessoas consomem quando elas estão seguras. Né? Então, quando você está inseguro, o que você faz? Você poupa, você gasta o essencial. E o essencial, ele não mexe com a roda da economia. Se as pessoas consumirem exclusivamente o essencial, nós fechamos os mercados, fechamos as farmácias, percebe? Nós não temos esse consumo. E isso acabou acontecendo para nós, dentro desse processo. Então, o comércio ele sofre não só pela insegurança, digamos, de saúde das pessoas. Será que eu vou me contaminar se eu vou lá na loja? As pessoas pensam isso. Mas, em especial, o comércio ele sofre
pela questão psicológica. Eu não sei se eu vou ter emprego amanhã, eu não sei se nós vamos ter o que vai acontecer amanhã. E o que eu faço? Eu economizo, eu seguro e compro somente o essencial. Então o comércio, eu diria que também foi tão prejudicado quanto a área de eventos neste aspecto, né? Embora não tenha sido completamente fechado aí no processo. E outros setores, eles passaram em branco, né, Vitor? Também é importante ser dito isso, né? Com certeza. O agro, por exemplo, ele passou em branco. O agro não teve nenhum tipo de movimento, enfim, aí que impactasse diretamente dentro do processo, a não ser a insegurança das pessoas, né? Então a indústria também, ela passou de certa forma. Né, nós não temos muito forte aqui a questão do turismo, mas o turismo em muitos lugares e a questão de hospedagem também perfeito. se ressentiu. Né? Eu pensava na tua pergunta aqui para a nossa realidade. Eu posso te trazer 2 dados, né? Disso que tu coloca. Eu tenho vários amigos que têm os seus negócios em Canela e Gramado, na região da Serra ali da nossa serra aqui do Rio Grande do Sul. E hoje, para te teres uma ideia, em Gramado tem 800 negócios à venda. Tem 22 hotéis fechados em definitivo, né? Então, é um desastre para essa região. Né? Muito importante esse dado, né? Então é terrível isso. Claro, a nossa região, o turismo ele não é muito forte, lamentavelmente, né? Mas em outras áreas que ele é forte. Que ele já existe forte. Né? Foi um desastre. Está sendo um desastre. Existia forte, né? Agora. Você imagina, por exemplo, como que está o turismo em cidades turísticas históricas, né? Rio de Janeiro, Salvador, Nordeste, enfim. Deve estar o caos, né? E aí tem um problema, né? Porque essa pandemia, e é importante, Vitor, a gente dizer isso, né, e para as pessoas que estão nos escutando, essa pandemia, as primeiras pessoas que são afetadas de forma negativa são as pessoas de baixa renda e que têm baixa escolaridade. Essas pessoas são as primeiras impactadas. Né? Então, por isso que a gente tem que fazer uma força enorme para sair fora desse processo o mais rápido possível. Né? Para poder atender essas pessoas que estão nesta condição mais fragilizada. Né? Isso aí. Mas, apesar de tudo isso, né, Ronaldo, que lições a gente pode tirar dessa camisa de força chamada pandemia? Hein? Tá. Eu vou te trazer um exemplo que, para mim, é um exemplo negativo, né? Mas que a gente precisa ter projetos, Vitor, de longo prazo. Nós temos um problema dentro da política brasileira que rege as prefeituras, o governo do Estado. Nós temos uma normalidade de 4 anos ou de 8 anos, enfim, conforme a pessoa se elege e reelege, né? No governo do Estado do Rio Grande do Sul a gente não teve isso. Então, de 4 em 4 anos, nós temos uma virada de mesa de novo, Então, veja bem o que aconteceu. O governo do Estado, o governador do Estado do Rio Grande do Sul, o primeiro fechamento que ele faz, eu concordo com ele em fazer. Olha só o que eu estou colocando, parece até meio contraditório, né? Eu digo, olha, tem coisas acertadas e não. O primeiro fechamento eu concordo, Vitor. Por quê? Porque o governador do Estado do Rio Grande do Sul, em fevereiro e março do ano de 2020, ele não tinha nenhuma informação do sistema de saúde. Mas por que eu estou dando esse exemplo? É possível nós termos uma Secretaria de Saúde que existe há mais de 50 anos dentro do governo do Estado do Rio Grande do Sul, sem ter uma rede de informação. Os hospitais ligados à Secretaria de Saúde, eles passavam as informações por telefone. Mas isso não é possível, gente, tu me entende? Nós estamos vivendo o século XXI, gente, nós estamos vivendo na era da informação. E passando as informações. Então, como que o governador vai tomar qualquer tipo de ação se ele não tem informações básicas sobre o que está acontecendo? Por que eu estou te trazendo isso e voltando à tua pergunta? Nós temos que ter eixos. A tua pergunta se atribui a um banco de dados que não existe. Né? Uma rede de informação integrada, online, né? Saber o que está acontecendo. Sim. Isso, o secretário de saúde, independente de qual é o partido, independente de qual é a ideologia do sujeito que está lá, ele tem que ter essa informação, Vitor, num determinado momento do dia. Tu me entende? É às 6 horas da tarde e passa a régua. Claro. E eu quero saber quantas pessoas estão com pneumonia, quantas pessoas morreram de câncer, quantas pessoas estão com apendicite, percebe? Isso tem que ser transparente para a pessoa que está gestando a saúde. E nós não tínhamos isso minimamente. E ele construiu isso agora. Agora está informatizado. Mas aí a pergunta, né?
Como é que nós conseguimos fazer isso em um mês e nós não conseguimos fazer em 13 meses anteriores? Como? Por que isso? Né? Então, me parece que quando a gente precisa, a gente reage e faz. Né? Então, o que traz de bom essa pandemia? Para mim, traz várias coisas, Vitor. Né? Não tem só coisas ruins. Né? Primeiro, nós temos uma grande capacidade de reação. Isso é importante. Uma coisa positiva. Né? Isso nós mostramos agora com a pandemia. Segundo, ela nos traz hábitos de higiene que são absolutamente importantes e que nós devemos seguir para sempre, dentro de todos os ambientes de negócio. Exatamente. Né? Nós lavarmos as mãos, nós usarmos máscara, nós desinfectarmos os ambientes de negócio, mas isso é uma coisa extraordinária, isso nós temos que usar para sempre. Né? Isso vai trazer coisas boas para sempre. Né? Então, é também uma coisa boa que a gente teve. E eu acredito que a gente tem que criar protocolos. Eu acho que também isso nós colocamos palavras nós reeditamos palavras dentro da nossa realidade que são importantes. Protocolos de saúde, por exemplo, uma delas. Protocolos de segurança é outra. Né? Então a gente precisa usar estas coisas de forma sistemática, seguida e para sempre dentro dos nossos negócios. Com certeza. Presidente Odailson, a CISAP tem um guarda-chuva, né, que abriga ali e dá uma atenção especial à indústria, o comércio, o agro, serviços e outros. E sempre teve uma atuação forte de suas diretorias, criando pautas estruturantes, programas, projetos. Quais são, na sua opinião, os mais relevantes, o que o senhor evidencia nesse momento, nos últimos anos e ao longo também da história e da atuação da CISAP? Tá. Então, nós temos 3 grandes pautas que nós consideramos estruturantes, tá? Que, independente de quem esteve à frente da CISAP, esteve defendendo essas pautas. Né? Então, a primeira delas, Vitor, é o aeroporto. Nós defendemos a tese que o desenvolvimento da nossa cidade, da nossa região, ele vai vir a partir do aeroporto. O aeroporto ele é determinante. Por que nós defendemos essa tese? Da onde que a gente tem essa informação? Né? Todas as cidades desenvolvidas, Vitor, do Brasil e do mundo, são cidades que têm aeroportos. Tá? A segunda pauta estruturante é a ponte. Esta maldita desta ponte, né? que a gente vem batendo, enfim. Esta ponte, ela para nós, ela nos liga a uma área potencialmente muito importante da Argentina, que é fraca na área de negócios. Nós estamos muito à frente, né, da região de Misiones da Argentina em termos de negócio, do lado de lá. Então, se nós tivermos a ponte, isto nos encurta, né? Ela faz uma ligação importante, né? E a gente precisa dela. Nos faz uma ligação com o país Uruguai, né? Com certeza. Então, nos dá oportunidades de negócios extraordinários. Nós precisamos disso, né? E a terceira estruturante são as barragens, né? As barragens, Vitor, por que dessas barragens, né? Veja bem, né? Esse é um assunto polêmico, um assunto, né? A gente tem todo um potencial turístico aqui, enfim, que pode ser afetado com esse modelo, mas as energias renováveis e a energia hidrelétrica, ela tem esta capacidade, né, de ser renovável e ser ecologicamente limpa, né? Então, para nós termos uma ideia, a energia solar, ela emite mais carbono do que a hidrelétrica, né? Então, só para nós termos uma comparação desse processo. É a energia mais barata que tem em grande quantidade. Tá? Talvez a gente vai ter tecnologia solar, digamos, daqui a alguns anos, que vai poder produzir a quantidade de megawatts que uma hidrelétrica deste porte, que a gente tem essa possibilidade. Essa hidrelétrica, ela muda o contexto socioeconômico da região noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Com uma injeção de, primeiro, em cada uma das 2 unidades de 5 bilhões de dólares, hoje nós estamos falando de 25 bilhões de reais, só para construção, mais os royalties permanentes durante 100, 120 anos. Né? Cidades que foram afetadas pelo lago de Itaipu, elas têm, hoje, cidades do Paraná que foram afetadas pelo lago, elas têm
um modelo de desenvolvimento extraordinário, né? Sobre todos os aspectos, educação, bolsa de estudo, saúde, né? Autofinanciado pelo município, porque recebe os royalties, né? Então a gente precisa olhar para isso com este olhar de desenvolvimento, embora vá afetar, obviamente, e criar cenários de negócios novos, né? Que a gente não conseguiu, Vitor, desenvolver à margem do Rio Uruguai. A margem do Rio Uruguai, economicamente, é muito fraca. Nós não temos uma economia expressiva na margem do Rio Uruguai, pelas características de clima, pelas características de solo, de relevo, enfim, né? E a gente tem potencial com essa hidrelétrica para... Desculpe te cortar, mas é porque também não existe um plano regional de turismo, né? Como isso, deveria perfeito. Aquilo que atribua a nível local, que temos que ter um plano municipal de turismo. Que pode se complementar, né? Pode se complementar, isso, exatamente. Exato. Não são coisas excludentes, né? Sim, mas nesses três objetivos, aeroporto, ponte e barragens. Aeroporto, nós temos agora essa situação que Santo Ângelo catalisou, né? Ela praticamente embora que agora parou com a pandemia. Então Santa Rosa, em fazer no aeroporto também, não sei como é que ficaria, né? Hoje eu estou bem por dentro. Fazendo não, existe, mas implementando o que tem que implementar. Hoje, Vitor, é bem tranquilo isso, na verdade, porque existem dois projetos completamente distintos, né? Então, o recurso que a gente tem e que está disponibilizado para ampliação do aeroporto de Santa Rosa, ele não afeta nada de Santo Ângelo. Nós tendo os aeroportos, aí nós vamos ter que ter uma discussão de como nós vamos fazer o gerenciamento dos voos, né? Obviamente que não vai caber em 40 quilômetros a gente ter voos aí concorrentes, né? Exatamente. Mas a gente pode pensar em questões diferentes aí, enfim, né? Mas, Odailson, ficando só na questão da ponte, que eu também acho assim, meu Deus do céu, uma causa lá de trás, né? Quando se criou, inclusive, a Fundação Proponte, né? Mais de 30 anos, eu acho. Por que não se une as entidades empresariais e, entre aspas, forçam nossos deputados a brigar por essa ideia? Eu defendo já e estou defendendo, Vitor. E então, talvez pela primeira vez publicamente, né? Eu defendi isso aí dentro da fundação, né? Hoje é o Arthur Lorentz, o presidente da fundação. O Arthur está por dentro do que eu estou colocando aqui, enfim, tornando público. Eu defendo hoje a construção da ponte por iniciativa privada. Na minha opinião, Vitor, nós devemos retirar o Estado desta conversa, né? Então a gente esperava a definição política da Argentina, né? Então em que pé que está isso, né? Nós tivemos uma eleição na Argentina, né? Depois do Brasil, né? Sim. E agora a gente, então, e aí a pandemia ela veio e acabou complicando essa situação toda. Mas enfim, nós esperávamos então a definição para nós termos o ok, né? Tu acha que o caminho é pela iniciativa privada? Eu não tenho dúvida disso, porque a minha experiência com o Estado, Vitor, ela é a pior possível. Tudo que o Estado brasileiro coloca a mão atrasa, né? Ou não sai, ou não anda, ou não funciona, ou demora anos, que é o caso, né? Tu falaste, acho que a Fundação Proponte existe mais de 30 anos, com investimento, com tudo. E o que aconteceu? O que nós conseguimos fazer? Na verdade, é uma vergonha para nós como empresário, a gente saber que é uma ponte que é relativamente barata, né? Que vai trazer um potencial de desenvolvimento enorme. E turístico. Né? E a gente não conseguir desatar isso do papel, né? Agora, claro, que tem uma dificuldade também, assim, o Odailson está simplificando o processo. Eu entendo, né, gente, é uma questão binacional, tu tem que ajustar os interesses, as questões todas, né, de um lado e do outro lado também, então isso é uma coisa importante. Bom, mas se nós colocarmos um consórcio privado, onde o Estado só dá outorga para fazer, nós levantamos esse recurso. Nós estamos falando de um investimento de 120 milhões de dólares, mais ou menos de 80 a 120, mais ou menos, com as cabeceiras e com um conjunto de situação. Eu acho que esse é um valor aí relativamente tranquilo para a gente captar no mundo aí para fazer essa obra.
Ok, Odailson, vocês estiveram ano passado na China, né? O ano retrasado. Sim, eu posso fazer porque eu coloquei questões macros, né? Sim. Mas a gente vem trabalhando desde a gestão da Cecília numa organização de melhorar os negócios do associado. Então nós fizemos um trabalho, Vitor, dentro da CISAP. Quantos associados tem hoje? Hoje em torno, eu não sei te precisar nesse momento, mas passa de 500. 502 ou 504, tá? Pode estar por aí o número. Então nós fizemos um trabalho. A pergunta que a gente fez foi a seguinte, Vitor, né? E quem está nos escutando. Por que eu me associo na CISAP? Esta é a pergunta. A gente fez essa pergunta internamente. Nós fizemos um trabalho inédito a nível de Brasil. Foi a primeira vez que o Sebrae fez um trabalho dentro de uma associação comercial. O Sebrae fez uma pesquisa. Obviamente o Sebrae atende micro, pequenas e médias empresas, não pode atender grandes empresas, então se excluiu as grandes empresas. E o Sebrae fez uma pesquisa com 34% dos nossos associados. Tá? 34%. Então, nós estamos falando de mais de 200 associados. Tá? E aí a gente buscou assim, o que é mais importante para o associado? O que a CISAP pode fazer de importante? E a resposta ela foi muito tranquila e nós já esperávamos essa resposta. Como a CISAP pode nos ajudar nos nossos negócios? Esta foi a primeira resposta. A CISAP tem que ajudar nos nossos negócios. A segunda, a CISAP tem que criar as condições para network. As condições de negócio, aproximar os associados. Né? E a terceira resposta, a CISAP tem que ajudar a qualificar os nossos negócios. Sejam a partir dos nossos colaboradores ou dos próprios empreendedores. Né? É uma dupla qualificação. Eu qualificando o meu colaborador que trabalha comigo na minha empresa, a minha empresa vai estar melhor. Eu me qualificando como empreendedor, eu vou estar melhor. Então, essas três questões a gente trabalhou. E aí nós conseguimos fazer uma coisa muito legal, Vitor, que é também inédito e a gente está conseguindo fechar esse ciclo. Nós criamos, na gestão da Cecília ainda, nós criamos um programa chamado Decola. O que é isto? É nós trabalharmos os conceitos do empreendedorismo para as crianças do ensino médio. Tá? Então isso aconteceu aí nesse processo. Na Cecília nós rodamos o primeiro piloto e a gente vem rodando com as escolas agora. A gente já está na terceira edição agora com o apoio da Unijuí, um parceiro, né, nosso, enfim, está apoiando esse projeto. Também nós criamos agora, então, na minha gestão, a Startup Nova. O que é essa startup? Ou por que nós demos esse nome Startup Nova? Este é um movimento que a gente tem dentro da CISAP de aproximação das startups da cidade, todas as startups incubadas, independente de onde ela esteja incubada, FEMA, Unijuí, IFAR, a CISAP faz uma ponte com as empresas associadas. Percebe? Então, se eu tenho lá uma startup que faz programa de computador, por exemplo, a Startup Nova faz um link para um associado que precisa desta solução. Intermedio, o termo é... Quem está controlando esse trabalho, quem está gerenciando esse trabalho é a Lídia. Tá? E o Decola foi o Douglas, enfim, hoje nós temos com a Patrícia, enfim, que tá à frente aí do Sebrae também, né? Está à frente aí desse trabalho. E aí, para finalizar, agora esse ano, em 2020, e olha que legal isso, nós criamos o MOVE, é um programa de mentoria para negócios. Então, por exemplo, se uma pessoa quer colocar um negócio, eu não estou dentro de uma incubadora, eu não tenho uma startup, eu estou com uma ideia na cabeça. Com quem que eu converso hoje na cidade? Quem é que pode me ajudar? Quem é que pode me orientar sobre esse negócio? Né? Obviamente, a gente tem o Sebrae fazendo esse trabalho de forma maravilhosa. Né? E nós criamos, então, um MOVE dentro da CISAP, que é o quê? São mentores que vão sentar com essas pessoas e vão ajudar essas pessoas a organizar esta ideia de negócio. Ou um negócio já em andamento. Tá? Então, quem vem cuidando esse programa é o MOVE,
o Eduardo Vipchinski, o Dudu, e a Juliana Schaefer. São empreendedores aqui na nossa cidade, são jovens empreendedores, coordenam o grupo de jovens empreendedores da CISAP e agora então trabalham com esses programas. Então, eu diria que aqueles 3 eixos estruturantes e estes que eu acabei de te falar agora, eles compõem os 4 grandes eixos que estruturam e dão sentido para a existência da CISAP. Sim. Te respondendo então a pergunta aí, né? Ok, teríamos, quem sabe, muito para falar, né, sobre essas iniciativas. Mas eu preciso te perguntar sobre a viagem que vocês fizeram à China e quais foram os ganhos obtidos, além do conhecimento, né, da bagagem cultural que se adquire, né, indo para um país como é a China, e o que resultado teve para ti isso aí? Tá. Bom, essa ida para a China ela foi articulada a partir da Assembleia Legislativa, então nós compusemos, eu, o Anderson Mante e o Deputado Jefferson? O Jefferson e o Mig, né, daqui da cidade, Mig, vamos, né? Exato. O Mig, então, na condição de presidente da Câmara de Vereadores, na época, né? O Anderson como coordenador na época da fundação, eu acho que é presidente, eu não sei qual é o termo que usa na fundação, presidente? Presidente da fundação, sim, né? Presidente da fundação. Presidente da fundação na época, né? Sim, da fundação. Então, o prefeito Vicini, pela idade dele, enfim, né? É uma viagem bastante difícil, né? Eu posso te dizer, desgastante, assim, a gente ficou, para vocês terem uma ideia, assim, né? Para nós termos uma noção, de São Paulo até nós chegarmos na entrada entrar no saguão do aeroporto, do saguão do hotel, nós ficamos 42 horas em deslocamento, né? Então no ônibus, no avião, assim, é difícil, né? Porque não tem como você dormir direito. Claro. O fluxo, por exemplo, né, do dia, da noite, é uma coisa muito, muito diferente. Então, a gente chega lá exausto, sabe? E eu concordo, assim, acho que o prefeito Vicini ia ter dificuldade aí para poder acompanhar todo o processo. Então, foi o Anderson, né? Sim. Mas o que a gente traz, o que a gente, para nós, foi muito importante e bem legal, Vitor, né? Eu acredito e defendo que a gente teria que ter essas missões do município uma vez por ano para vários países. Grupos de diferentes pessoas indo para a Índia, para os Estados Unidos, para a Europa, para a Rússia, porque isto nos mostra como esses países estão se organizando e estão organizados. Claro. Nós saímos daqui, Vitor, com uma ideia, né? Qual a ideia que a gente saiu daqui? Trazer empresas que estão hoje na China a operar aqui na nossa região. Esse era talvez o nosso grande mote, né? E, em contrapartida, levarmos produtos para a China. Tá? Isto, para nós, caiu por terra na segunda semana, quando os chineses começaram a colocar os números, Vitor, para nós. Então, por exemplo, para uma empresa chinesa vir operar dentro da nossa região, o faturamento desta empresa tem que ser acima de 200 milhões de dólares por ano. Pergunta, né? Quais as empresas de Santa Rosa, então nós representávamos Santa Rosa especificamente, não vou falar da região. Quais as empresas de Santa Rosa hoje que operam acima de 200 milhões de dólares? Nós contamos nos dedos, percebe? Então nós temos uma fragilidade nisso, né? E quando, para nós levarmos, o que de fato hoje a gente produz, né? Nós produzimos hoje proteína de carne e nós exportamos para a China, que nós temos um player que é o Alibem que faz isso, né? Inclusive associado da CISAP. Já faz esse processo. Nós não teríamos condição de trabalhar com uma segunda demanda. Apresentar outra. Né? Soja, a gente já está fazendo também. Né? Toda a nossa soja praticamente ela vai para a China. Né? China, exatamente. Então, aí nós ficamos assim, bom, o que nós podemos trabalhar? Que produtos que a gente pode fazer? A gente veio de lá, a gente fez uma reunião com as cooperativas todas aqui da cidade. Tá? Como que nós podemos agregar valor a esses produtos? E isso a gente está trabalhando. Então nós temos dentro deste processo ainda, Vitor,
e enfim, que foi consequência, né? Agora com a pandemia, enfim, modificou todo o processo. Mas a gente tinha então, né, para este ano agora de 2020, a vinda de um grupo de chineses, nós tínhamos acertado isso, que provavelmente aconteceria agora em agosto, mas isso agora está completamente descartado, né? O deputado Jefferson Fernandes fez um trabalho extraordinário de link, de ligação, conseguiu instalar a Câmara de Comércio Brasil-China hoje em Porto Alegre, né? Quer dizer, hoje nós temos a Câmara em Porto Alegre, e isso nos acelera os processos de negócio, e foi consequência deste trabalho. Então o Jefferson está de parabéns porque ele fez, eu respeito muito esta situação. E nos colocou em contato com empresas, para mim, bastante importantes do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico. E a China, lembrando que a China até 1982, a condição econômica da China era exatamente igual à do Brasil. Brasil e China em 1982, em todos os gráficos que nós olharmos, eles vão estar na mesma situação. O que aconteceu na China? E essa é a pergunta que eu faço. O que aconteceu na China a partir de 1982 para ela se tornar, talvez hoje, a maior potência econômica do mundo? E o que aconteceu no Brasil? E a resposta, eu vou te dizer, Vitor, e para quem está nos acompanhando, o que aconteceu foi que a China investiu na indústria. A China fez um modelo de desenvolvimento baseado em cima da indústria. Tá? Captou empresas do mundo inteiro lá para dentro, incentivou, e a empresa, a indústria, ela tem a capacidade de criar o que eles chamam lá e que nós chamamos aqui de cinturão de desenvolvimento. Tu bota uma indústria num lugar, essa indústria ela transforma o entorno dela. Pequenas empresas vão trabalhar lá, as pessoas vão se qualificar, as pessoas vão morar e aquela indústria passa a ser um vetor de desenvolvimento. E eles apostaram nessa ideia e é isso que transformou a China no que ela é hoje. Eu acho que também tem que levar em conta a questão cultural deles, né? Eles são muito trabalhadores, mas nós também somos, né? Disciplina muito rígida. Nós temos um pouco de problema na disciplina, mas a gente é muito trabalhador, né, Vitor? Sim, com certeza. O brasileiro é muito trabalhador. O que se dizia muito não é isso, não. O brasileiro é muito trabalhador. Nós vendemos, viu, Vitor? Nós vendemos tragicamente uma ideia do brasileiro... do Jeca Tatu, isso, né? Exato. Nós vendemos isso, foi uma tragédia aí para nós, né? Que não tem. Mas nós trabalhamos muito, né? Eu costumo inclusive dizer o seguinte, que o brasileiro ele é tão trabalhador que inclusive ele sai do Brasil para ir trabalhar fora, né? Exatamente. Tá muito boa a nossa entrevista aqui com o Odailson. Eu gostaria de salientar aqui os nossos agradecimentos às seguintes empresas que apoiam o programa Visão: Turbo Transportes, Soldas Rosense, Serralheria Witkowski, Golfeto Artefatos, Sicredi e Cindy Lojas e também o Auto Socorro São Cristóvão. Odailson, a exemplo do Cindy Lojas, que criou o Fórum do Comércio lá atrás, e teve até revisão há um ano atrás, aí, a CISAP também tem realizado seminários, né, que objetivam a apresentação de propostas de melhoria para o município em vários setores. A partir do último seminário, acredito eu, feito pela CISAP, né, certamente num âmbito assim de planejamento estratégico, considerou algumas coisas necessárias e importantes acontecer aqui. O que te faz lembrar esses últimos seminários de vocês aí? Fora essa questão do aeroporto, da ponte. Sim, fora os eixos estratégicos aí, isso, né? Isso. Bom, nós fizemos dois grandes eventos, tá? Quer dizer, nós fizemos um grande evento e participamos do outro. Então, foi feito e foi criado eu não sei se tu vai lembrar disso, mas eu acho que há uns 8 anos atrás, o planejamento Agenda 100 de Santa Rosa. Lembra? Lembro. Não, foi na primeira gestão do prefeito, acho que faz uns 8 anos, né? Isso foi, mas é uma ideia que teve origem, eu acho que na Fiergs, não foi? As cidades, enfim, né? Então, nós estamos chegando, então, há 10 anos, então, da Agenda 100. Sim, né? No ano que vem vai ser 10 anos, né? Então, 11 anos da Agenda 100, agora em agosto, precisamente 11 anos. Então, nós fizemos um trabalho junto com a Secretaria de Desenvolvimento
Na época o secretário foi o Arthur Lorentz. Tá? E nós fizemos então uma reedição daquela agenda e daquele planejamento estratégico da Agenda 100. Então ali nós participamos juntos, tá, Vitor? Isso foi um trabalho feito pela Secretaria de Desenvolvimento, capitaneado pelo Arthur, na época secretário de Desenvolvimento. O Arthur nos chamou e nós organizamos, enfim, ajudamos a organizar e colocamos uma situação. Que situação é essa? Primeiro, para nós termos o desenvolvimento de Santa Rosa, nós precisamos fazer o desenvolvimento das empresas de Santa Rosa. Nós precisamos pautar o desenvolvimento de Santa Rosa a partir do empoderamento econômico. Né? Então veja bem, o que faz uma cidade pujante e uma cidade ela ser forte? É a economia dela. Quem é que de fato verticaliza a economia? É a indústria, porque a indústria tu agrega valor dentro dos produtos que a gente tem primários. Né? Lembrando que Santa Rosa, Vitor, não é uma cidade produtora primária. Isso quem nos escuta tem que ter muito claro isso. Né? Santa Rosa, o município de Santa Rosa, ele é bastante pequeno, territorialmente falando. Então a nossa expressão de produção primária, ela não é uma expressão forte. Né? Então vou dar um exemplo. O maior produtor de carne suína, produtor suíno da região noroeste é Santo Cristo, não é Santa Rosa. O maior produtor de soja da região é Giruá, não é Santa Rosa. Mas Santa Rosa tem o frigorífico e tem as cooperativas mais o Cameira, que faz a industrialização. Então nós pegamos esses produtos, industrializamos ou semi-industrializamos esses produtos e levamos para fora. Aí Santa Rosa fica com poder econômico dentro desse processo. Né? Então o que nós colocamos? Dentro dessa agenda, nós colocamos um conjunto de estratégias para a captação. Na verdade, são duas grandes estratégias. Primeiro, manutenção das empresas locais e desenvolvimento das empresas locais. E segundo, captação de novas empresas e novas unidades de negócio. Né? Então, hoje, dentro do planejamento, existe isso. Esse trabalho está em consonância junto com a Secretaria de Desenvolvimento do município e a gente quer criar o que a gente chama de pasta azul. Tá? Depois eu até posso entrar no mérito aí porque do azul. Tá? Mas a pasta azul, o que é essa pasta azul? É a ideia que a gente tem do município ser agressivo na captação e no desenvolvimento das empresas locais. Né? Então esse é um... E nós criamos um evento junto com a CEBIC, que é a Confederação Brasileira da Indústria. Né? A CEBIC nós trouxemos e fizemos um evento lá no Hotel Imigrantes. Eu acho que várias pessoas aí participaram desse, né, com o pessoal de Toledo, do Paraná, enfim, que vem com esse modelo de desenvolvimento. Então a ideia, dentro do nosso planejamento lá, enfim, que a gente fez essa participação junto com a CEBIC, deste evento, é nós termos um planejamento, não um planejamento de curto prazo, mas um planejamento de longo prazo. E aí, Vitor, eu gostaria de fazer uma referência com a China. A China tem um planejamento estratégico deles para 2049. Percebem? O nosso melhor planejamento de Santa Rosa é para o 100, que é para 2029. 2030. Sim, agora, né? Antes era... agora, né, então para 2031. Teria uma revisão agora? 2031, percebe? Mas um plano que não perpassa necessariamente por questão política, porque nós podemos ter um prefeito, por exemplo, o próximo prefeito da cidade, ele pode desconsiderar esse plano que está criado, né? Não tem uma obrigação, né? Com relação a isso. Então, mas no que tu colocas, e a gente tem também, dentro dos eixos, a indústria é um deles e o turismo é um deles também. Por quê, Vitor? E tu acompanhou parte desse processo. Nós temos uma situação que é aqui de Santa Rosa, que é Santa Rosa ser o berço nacional da soja. Né? Então, esta situação, ela é única. E ela nos coloca, ela pode nos colocar num cenário muito bom, mas muito confortável, no sentido de nós explorarmos o berço nacional da soja. E hoje, lamentavelmente, e por graças a Deus, então os dois... Hoje o que nós temos de forte mesmo, em relação à soja, é a FenaSoja. A FenaSoja é o nosso maior evento sobre esse processo. Mas vocês percebem que hoje a maior commodity agrícola do Brasil e que transformou o mundo, né? No Brasil ela entrou por aqui. Sim. E nós não estamos explorando isso de forma alguma.
Desde as questões básicas, desde alimento, né, Vitor? Desde alimento. Desde alimento a gente não exploramos isso e a gente precisa. E o outro que tu falava, e eu sei que tu é um defensor desse processo todo, é o Rio Uruguai. O Rio Uruguai, ele é um gigante adormecido no nosso lado, gente, né? E aí a gente tem leis absurdas ecológicas que nos impedem da gente fazer o desenvolvimento daquela região que todos sabem que é absolutamente pobre. É a nossa região mais pobre da região noroeste, é a costa do Rio Uruguai. E a gente tem um potencial enorme lá de desenvolvimento econômico. Ok, poderíamos falar muito sobre isso. Mas tu já falou ali, Odailson, essa última pergunta, tu já fez uma referência à questão de indústrias aqui. E na outra pergunta em relação à China, do foco na indústria. E agora eu vou juntar então duas perguntas até para nós avançar. Tá. Você é a favor da atração de novas indústrias de porte para Santa Rosa? Não tenho dúvida disso. Embora a gente sabe e reconhece a importância de valorizar as que já existem aqui, não estamos ignorando isso, não, mas da importância de trazer outras fortes para gerar mais empregos. E aí, no mesmo bolo aqui, eu te pergunto se você era a favor ou contra a vinda da van. Tá. Então, assim, eu sou totalmente a favor da vinda de novos negócios. Eu sou totalmente a favor da vinda de novos negócios, mesmo que esses negócios eles sejam concorrentes de negócios que existam aqui, né? A concorrência, nós temos que pensar que a concorrência ela nos eleva, ela não nos retrai, ela nos eleva. Nós temos que ser reconhecidos como clusters. Ela nos desacomoda. Desacomoda, tira da zona de acomodação, né? A gente tem que ser reconhecido como clusters de produção. E hoje, qual é o cluster que a gente é conhecido aqui? Como de máquinas agrícolas. Né? Isso a gente é reconhecido. Exato. Mas a gente tem potencial para ser muito mais. Né? Então a gente precisa fazer isso. E eu sou totalmente a favor da vinda da van para cá. Foi lamentável a forma como foi conduzido isto, pelas nossas lideranças, enfim. Né? Eu estava lá na reunião que foi que o dono da van ele colocou as condições para vir, né? Participei da reunião e acho que foi lamentável nós não termos a van até o momento. E gostaria muito que a van viesse, como eu gostaria que nós tivéssemos investimentos aqui para shopping centers, enfim. Existem 12 conceitos, Vitor, diferentes de shopping center. 12 conceitos diferentes, modelos de negócio diferentes de shopping center. Será que um desses 12 não cabe para nós aqui? Por quê? Porque eu defendo que Santa Rosa, dentro da região noroeste, tem que ser o benchmark, tem que ser o protagonista desta região. Né? A gente precisa estar à frente das outras cidades. As outras cidades nos veem como o alvo, né? Nos veem como o exemplo, e a gente precisa trabalhar para isso. Né? Então, acredito que agora, o ano que vem, a gente vai ter, enfim, possivelmente a gente vai ter, certamente, né, porque o prefeito Vicini vamos ter uma reconfiguração da Câmara de Vereadores, vamos ter um novo prefeito, certamente, né? Exato. Então, gostaria muito que este assunto fosse retomado, embora eu saiba de todo o esforço que o prefeito Vicini fez para que a gente trouxesse a van. A van, ela seria, gente, ela seria uma grande alavanca para nós modificar esta acomodação que a gente tem. E aí, para as pessoas que estão me criticando e vão criticar certamente o que eu estou falando, dizendo, a van vai acabar com isso, vai acabar com aquele outro. Eu faço uma pergunta e eu gostaria de desafiar quem vai nos escutar, enfim, né? Nós tivemos 2 grandes players que se instalaram na cidade na área de alimentos nos últimos 5 anos, 6 anos. A Subway e o Girafas. Concorda, Vitor? Sim. Essas são marcas internacionais. Tá? Então, como o Stock Center. Vou colocar o Stock Center também dentro desse processo. Eu gostaria de saber qual foi a lancheria ou qual foi o cachorrão que fechou em Santa Rosa porque se instalou o Subway e os Girafas. E qual o mercado que fechou em Santa Rosa porque se instalou o Stock Center. O que a gente vê no Stock Center? E eu já fiz isso, Vitor. E eu gostaria que as pessoas que estão nos ouvindo façam isso também. Vão domingo de manhã lá no Stock Center e olhem
as placas dos carros. Hoje agora está um pouco mais difícil, porque a placa do carro agora, esse modelo Mercosul aí não permite. Mas olha as placas dos carros. Nós temos carros de todas as cidades aqui da região, domingo de manhã lá no Stock Center. E essas pessoas vêm aqui, o que elas fazem? Elas compram, obviamente, lá no Stock Center, mas elas aproveitam para visitar o seu parente, para comer na churrascaria, para fazer o lanche na cidade, para consumir aqui dentro da cidade. E é isso que a gente precisa. A gente precisa reforçar a cadeia produtiva que está em volta desses grandes negócios. É aquilo que eu te falava de ser o vetor de desenvolvimento. Então, cada grande negócio desses, ele vai ser um vetor de desenvolvimento para a nossa cidade e para a região consequentemente. Pois é. E a outra pergunta que temos aí tem tudo a ver com o que estamos falando agora, né? De certa forma, já adiantamos aí. Certa feita, falamos sobre a necessidade de darmos uma atenção maior ao turismo, falando inclusive de um projeto Caminhos da Soja, né? Perfeito. E da necessidade de revitalizarmos o nosso centro. Eu trabalhei como diretor de turismo, eu sei da importância de se construir um plano municipal de turismo. Isso não é difícil. Havia até um projeto vindo do Ministério do Turismo há 2 anos atrás, eu acho, que veio para o Conselho de Turismo, a coisa não andou, acompanhei à distância, não estava mais na prefeitura. Mas entendo da maior importância. E aí tu falas de Santa Rosa ser o município mais importante da região, que poderia ser catalisador, né? Perfeito. E aí, desculpem o pessoal da FenaSoja, onde a gente sabe que eles têm uma grande organização, que é já de décadas, né? E que conquistaram muita coisa. E nós vamos trazer aqui também o presidente da FenaSoja. Mas eu digo para você, e eu sei que o ACISAP tem uma ideia ali de revitalização do centro. Perfeito. A FenaSoja, e tem todos os méritos, quem dirige e dirigiu a FenaSoja, de trazer muitas coisas para o parque. Tem todos os méritos. Mas o nosso centro aqui eu vejo como abandonado. Principalmente Praça 10 de Agosto, Praça da Bandeira. E isso, num plano municipal de turismo, Dailson, faria com que, além de outras iniciativas de melhorar nossos equipamentos turísticos, nós temos 2 cascatas. A cascata Santa Rosa, do Rio Santa Rosa, é lindíssima. Então, você não acha que precisa, sim, um foco muito especial nessa questão, sendo que há toda uma população, uma clientela regional que, como você disse, poderia vir para cá? Perfeito. Então, Vitor, assim, ó, eu vou, se tu me permite, né, tentar... Eu fiz uma pergunta colocando a minha opinião, mas... Eu acho a FenaSoja, então eu acho a FenaSoja um evento extraordinário, né? E eu acho, Vitor, que a FenaSoja talvez seja a nossa grande joia, né? A FenaSoja tem um potencial e está sendo trabalhado dentro desse potencial, em especial nas últimas gestões que eu venho acompanhando, e eu acho que está absolutamente correto, né? Agora, com essa questão aí da pandemia, enfim, que ficou complicado, enfim, essa gestão aí do tempo, data, enfim, sim, né? Mas eu gostaria muito e vou fazer toda a força possível que me tiver ao alcance para que a FenaSoja ela aconteça, tá? E eu acho que a FenaSoja ela tem um potencial de desenvolvimento enorme para a nossa região e a gente precisa continuar dando força para ela. O que tu colocas, se tu me permite, para mim são coisas diferentes. E eu vou trazer um outro assunto que tu não citou, mas eu quero trazer à tona, porque eu comprei uma briga, e as pessoas sabem, enfim, dessa situação interna aqui de Santa Rosa, quando do projeto do paradão lá na praça, né? Eu não concordei com isso, porque eu não concordo com o conceito que a praça é 10 de agosto ali, né? Sim. Tá, eu sempre confundo com a da Bandeira, tá, mas é 10 desse paradão, a princípio seria na Praça da Bandeira. Praça da Bandeira, então tá, Praça da Bandeira, né? Em frente ali a rádio, né? A Rádio Noroeste, né? Tá, então veja bem, eu não concordei com esse paradão, por quê? Porque o conceito que trouxe naquele momento, que a Praça da Bandeira é uma praça de trânsito, tá? E não é uma praça de trânsito. Por que não é uma praça de trânsito? Porque hoje ela pode estar sendo usada como uma praça de trânsito, mas ela não é uma praça de trânsito. Porque em frente à Praça da Bandeira, a gente tem
o centro cultural que está sendo revitalizado e foi gasto 8 milhões de reais para fazer a revitalização desse centro até este ano. Né? Então, eu acredito, gente, que a cultura talvez seja uma das grandes marcas que Santa Rosa tem e teve. E nós estamos com uma baita de uma oportunidade. Usando um termo bem gaúcho aqui, né? Com certeza. Nós temos uma baita oportunidade. Aquela praça é lindíssima, gente. Sim. Aquela praça é lindíssima. O que nós temos que fazer? Nós temos o Centro de Cultura que pode ser melhorado. Pode ser melhorado, exatamente. Né? Nós precisamos melhorar ela. E nós não podemos matar esta praça com uma parada de ônibus. Sim. Esta praça ela tem que ser a praça cívica. Com certeza. De Santa Rosa. Quem sabe até um calçadão. Nós temos um projeto de revitalização que tu citou. Ligando o Centro Cultural. É, isso aí. Né? Olha só, Vitor, nós temos um projeto que quem está à frente é o arquiteto João Gambim, conheço, né, o já Chuta, falei com né? ele. Isso aí. Conheço, já falei com ele. Ele trouxe o IFAR para dentro desse projeto, o pessoal lá da parte de engenharia e arquitetura do IFAR, né? Para nós revitalizarmos todo o centro da cidade, gente. E criarmos calçadões inteligentes. Isso. É isso que nós precisamos ir para um outro patamar. Né? Nós podemos ter calçadão que passe carro, que tenha estacionamento, como tem na Argentina hoje, a gente vai em Poçadas, em Uberá, tem esse tipo. E a Praça 10 de Agosto, aliás, a outra lá, como é que é o nome? Eu confundo sempre o nome das... A 10 de agosto, né? 10 de agosto, nós rolava na bandeira, 10 de agosto. Nós temos lá uma situação hoje bem precária, né? Perfeito. Bem precária. E que nos permite evoluir, né? Então a gente tem o mais difícil, Vitor. Que isso também é uma preocupação minha que eu vejo, assim, as pessoas vêm de fora para visitar a Fena Soja, mas vêm a cidade com o seu centro. Não, perfeito, mas eu acho que a gente pode evoluir nisso, né? Quem conhece, por exemplo, Uruguaiana, que agora faleceu há pouco tempo, poucos dias, o Sanchotene, ele revolucionou 2 praças do centro lá. Fez quiosques, perfeito. E aí tu faz concessão. O secretário de Cultura agora, o Beto Almeida, está com um projeto, Vitor, de continuação do Tapeporã, e eles estão chamando de Tapeporã invertido, um que sai de cruzeiro. Bem interessante também, entende? Sim. Então, assim, o que nós queremos, né? O que nós queremos, o que nós pautamos? E aí só para ser coerente com aquilo que eu comecei no início da nossa conversa. Isso. A gente precisa planejamento, Vitor. A gente precisa saber aonde a gente quer chegar. Com certeza. Né? Então, os vários projetos que tem, esse projeto da CISAP, o projeto da Secretaria de Cultura hoje, tá? De fazer o Tapeporã invertido, esses caras têm que se encontrar num determinado momento. Assim como as ações da CISAP, as ações do Cindy Lojas, as ações do Simers, do Sintralog, percebe? Esses caras todos têm que se encontrar numa hora. E tem que falar a mesma língua, para nós não sobrepor ações. Exato. E aí a gente está com pouco resultado porque só tem um à frente, né? Ou se sobrepondo eventos. Não, nós temos que organizar. E tu falasse assim, ó, voltando aí à questão. A Fena Soja é um evento extremamente bem organizado. O Horti Grangeiros é um evento extremamente bem organizado. Com certeza. Né? Isso não... A gente precisa trazer esses cases para dentro, para outras áreas. Né? Inclusive para mim, e eu vou defender isso, eu estou defendendo o Conselho de Desenvolvimento Econômico do município. Nós já temos o COMUD, né? Que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento. Isso. Então, ou nós demos uma cara nova para esse conselho e esse conselho assume esses processos todos, que nós tenhamos uma linha, que a gente possa pensar Santa Rosa, gente, daqui a 20 anos e não nos próximos 4. Tu me entende, Vitor? É isso que eu estou defendendo. Que a gente saiba assim, ó, por exemplo, ó, esta região aqui nós não vamos fazer nada aqui porque aqui vai passar o Tapeporã. Essa região aqui nós vamos... É o centro da cidade. Para mim, o centro da cidade de Santa Rosa hoje, ele deveria ser um calçadão só. Com passagem de carro, entendeu? Sim, exato. E é isso que nós precisamos. Para quê? Porque as pessoas venham para cá e elas se sintam como a gente se sente, por exemplo, quando a gente vai aqui no lado, em Poçadas, quando a gente vai viajar pela Europa nas praças altamente qualificadas, né? É que se nós tivermos também um centro mais bonito, muito mais outras opções aí que embelezam a cidade, fica mais fácil vender a cidade, vender para quem quer investir aqui. Né? E mais, viu, Vitor? Gostaria de também deixar claro, eu defendo este projeto e planejamento dos centros sociais, não os centros sociais que a gente conhece hoje. Eu digo centros sociais onde as pessoas convivem, né? E essa vai ser uma normal para frente, né? Nós temos que entender que as casas das pessoas estão mudando. Né? As pessoas moram cada vez em casas menores.
Essas pessoas, quando chega o final de semana, elas têm que ir para algum lugar. Elas estão indo hoje aonde? Elas vão no nosso parque, que é extraordinário. Elas vão no Tapeporã, elas vão... mas não são só esses lugares. Mas pode ter outros lugares. Nós temos várias praças belíssimas em Santa Rosa. Que tem lá na Central, na Júlio de Oliveira, aqui nesse bairro aqui a própria Auxiliadora. Na Auxiliadora, né? Nós temos que ter um programa e um projeto de revitalização dessas praças constantemente. Exatamente. Né? E valorização disso. Eu defendo muito, Vitor, sobre essa questão da teoria das janelas quebradas. Tá? Então, no momento que a gente para de investir e as coisas começam a deteriorar, ali que vai acontecer o mal. Tá? E qual a nossa função como agente público? Né? Eu sou presidente da CISAP, eu estou falando aqui enquanto eu for presidente da CISAP, no final do ano eu não vou ser mais. Né? Mas a gente precisa revitalizar esses lugares, deixar esses lugares bonitos, porque quando esses lugares estão bons e bonitos, a comunidade assume eles. Com certeza. Né? Odailson, nós estamos indo para o final da nossa bate-papo aqui, que está muito bom, e eu queria saber de ti o seguinte, o que você espera do próximo prefeito, que possivelmente deve estar à frente do município em 2021, né? A gente tem essa questão da pandemia, mas se imagina e se tem esperança que a partir de janeiro as coisas estejam diferentes aí, estejam sendo superadas em termos da erradicação da pandemia ou de uma vacina, sei lá, né? Mas que, enfim, deveremos ter um novo executivo a partir do ano que vem. O que você espera? Eu espero de forma muito objetiva e muito sincera, né? Eu espero que seja uma pessoa que tenha essa capacidade de planejamento, que tenha uma capacidade de gestão sobre os problemas do município, né? Que tenha uma capacidade de articulação com essas diferentes entidades, né? que eu acabei de citar aqui, que a gente consiga criar que ele consiga, né? Criar um grande plano de desenvolvimento, que este plano ele seja considerado e reconhecido como da comunidade e não do prefeito, percebe? Que a gente consiga pensar a cidade nos próximos 20, 30 anos e por que não fazer uma agenda de Santa Rosa 150? Né? Então, por que nós não pensarmos isso? Nós vamos para 100, mas vamos pensar para 150. E aí criar as condições que a gente consiga dar espaço para toda essa gente boníssima que nós temos aqui na cidade, essa gente trabalhadora e organizada que estão à frente de todos esses eventos. Nós fizemos o Musicanto, Vitor, tu participou deste processo. O Musicanto foi um dos trabalhos mais extraordinários em termos de cultura, criado na América do Sul. Isso saiu daqui da nossa gente. Então, por que nós não vamos ter isso? Então, eu espero que essa pessoa consiga organizar esses processos todos, trazer esta gente boníssima que eu disse para dentro desses processos, para dentro desses projetos, e a gente consiga trabalhar com planejamento e gestão dentro da prefeitura e não uma visão de curto prazo, mas sim uma visão de longo prazo. É isso que eu espero. Ok. Te passou uma pergunta que surgiu agora. Te passou pela tua cabeça algum momento, de repente, entrar na vida política? Não. Não, eu não tenho perfil, Vitor. Eu tenho o meu... Será que não tem perfil? Amigos me dizem que eu tenho... Amigos dizem que eu tenho o estopim muito curto, então... eu tenho muita dificuldade de trabalhar na contrariedade, então não tenho essa pretensão aí, Vitor. Ok, então como última pergunta agora aqui, depois tu já pode fazer a tua mensagem final, fala para nós aí dos feitos mais importantes que tu considerou, porque tu estás 2 anos e meio, né? Teve um mandato e mais um ano agora. Mais um ano, isso. O ano que vem. Se tu puder falar dos principais feitos, ações que tu julgou mais importantes, né, conduzidas por ti, e já uma mensagem final aí. Tá. Então, eu considero assim que o mais marcante dentro da minha gestão dos 2 anos foi nós fazermos essa aproximação entre a finalidade e o objetivo da CISAP com as ações que a gente vinha fazendo, articulando isso com o setor público, com a Câmara de Vereadores e com a Prefeitura. Então, vocês devem ter notado que eu tive uma aproximação muito grande do prefeito Vicini e da Câmara de Vereadores no primeiro momento, no primeiro ano, então, com o Renato,
e com o segundo ano com o MIG. Isso independente da questão partidária e ideológica, que para mim isso é uma questão menor, né? Então, estou dentro desse processo. Então, nesse instante agora com o Aldair inclusive assinou o documento que nós entregamos lá para o prefeito Vicini, para o Hernani e para o Osmar Terra e para o Cherini, né? Um documento que nós não concordamos mais com as bandeiras e que nós não vamos fechar mais. Nós entregamos esse documento, o Aldair assinou esse documento junto, um documento multi-institucional, né? O Sindiloja, Sintralog, Sinduscom, Simers assinaram, né? Então, eu acredito que esse foi talvez o meu grande e mostrar para o associado que a CISAP é importante para ele e que ele pode contar com a CISAP dentro deste processo de trabalho dele, dentro da comunidade, enfim. Então, eu recebo, para te ter uma ideia, 2, 3 ligações e mensagens para o WhatsApp por dia de associados pedindo para mim intervir em alguma situação que está acontecendo, né? Nós fomos, por exemplo, responsáveis diretos pelo asfaltamento da rua Fernando Hartmann. Talvez onde nós temos as maiores empresas de Santa Rosa era calçado e um calçamento péssimo. Agora foi calçado. E isso nós articulamos numa reunião dentro da CISAP. Né? Então, no Distrito Industrial? A rua principal lá do Distrito. Asfaltada? Asfaltada. Isso aí. Né? Então, é um exemplo aí desse processo. Sim. A minha missão para ficar para esse ano, Vitor, foi nós reorganizarmos o estatuto da CISAP. Nós na gestão da Cecília nós fizemos uma modificação, a gente já tinha ideia de fazer uma outra e o pessoal antecipou. Então, nós estamos adotando o modelo da FenaSoja, da indicação dos próximos presidentes. Então, para 2021 vai ser a Lídia e para 2022 e 2023 vai ser o Douglas Marques. Já tem uma definição. Isso aí. Então, agora nós vamos mexer o estatuto da CISAP, que isso fica definido dentro do estatuto, né? Então, a próxima indicação, por exemplo, do próximo presidente da CISAP para 24 e 25, olha onde que a gente está falando, já vai ter indicação do vice dele. Então, naquele ano que nós, então, lá por 23, 24, não, desculpa, 22, 23, no ano de 23, a gente já vai saber quem vai ser o presidente da CISAP até 2027. Né? Então, essa é a ideia. E a ideia de nós não termos, então, por exemplo, reeleição, né? A minha reeleição ela foi um hiato dentro desse processo. Eu não concordava, inclusive. Eu não quero, não concordo, não gosto, né? E acabou sobrando para mim, dizendo, não, tu resolve a questão do estatuto e fica esse ano para fazer isso. Então, a minha missão este ano então agora com o Covid aí meio que modificou o processo todo, né? Mas a minha missão especial era reformular aí o estatuto, reorganizando ele nesse sentido que eu estou te falando. Então, acho que é isso, e agora a gente acabou caindo no nosso colo aí, essa situação aí toda da pandemia, que está sendo extraordinário, né? Eu vou dizer para ti, assim, como experiência de vida e humana minha, né? Vai ser um ano que eu vou lembrar tranquilamente para o resto da minha vida, né? Acho que todos nós vamos lembrar dele, mas para mim, por exemplo, estar à frente aí, embora seja desgastante e cansativo, né? É um ano de aprendizado e de experiência humana extraordinária. Então, sou muito grato ao Conselho, né, a Cecília, que é a presidente do Conselho, de ter feito a indicação, né, minha, o Mogar, né, para ser presidente da CISAP. E muito grato por ter o Conselho pedido para mim ficar, então, durante este ano e ter acontecido isso, né, enfim, eu acho que é uma coisa completamente inusitada, mas que me deu uma experiência aí extraordinária. Queria te agradecer, te parabenizar, né, vocês então da Web TV Fronteira Noroeste pelo trabalho que estão fazendo. Eu acho que é esse espírito que a gente tem aqui que eu falava, de nós criarmos, inventarmos, estarmos propondo esse espírito inquieto da nossa gente que transformou o Brasil inteiro, né, gente? Pessoas daqui como o seu Pedro Carpenedo, né, pessoas que entre outros tantos, né, que criaram soluções e criaram situações que modificaram não só a nossa região, mas o Brasil inteiro. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar conversando. Igualmente, Odailson, em nome da Web TV Fronteira Noroeste, do programa Visão, queremos muito agradecer a tua presença aqui, essa entrevista muito boa que nos concedeste e que frutifica. Certamente tem muitas coisas boas aí que tu passou e que precisa ser ouvido e refletido. Por isso a gente gostaria e quer que muita gente acompanhe essa entrevista
na Web TV a partir de agora.